O milionário achava que aquela noite seria apenas mais uma. Até uma menina de rua se aproximar tremendo de frio e fome. Com a voz embargada, ela disse: "Senhor, minha mãe tinha um anel igual ao seu." O que ele descobriu depois partiu seu coração em 1000 pedaços. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu ainda estava escuro quando Sofia abriu os olhos, sentindo o frio da madrugada penetrar através do fino cobertor que a protegia. Seus 9 anos de vida haviam-lhe ensinado que os primeiros raios de sol eram seu melhor despertador. Era preciso recolher seus pertences antes que os lojistas chegassem. Com movimentos precisos e silenciosos, ela dobrou o cobertor e o guardou na mochila surrada que nunca a abandonava. O toldo da loja de roupas havia sido seu abrigo nas últimas semanas. Não era muito, mas a protegia da chuva e oferecia uma vista privilegiada da avenida principal, onde os prédios luxuosos pareciam tocar as nuvens. Sofia observava aquele mundo distante com curiosidade e determinação. Em sua mochila, carregava seus tesouros mais preciosos, uma foto desbotada que mostrava o rosto sorridente de sua mãe, um caderno cheio de desenhos e anotações onde registrava seus sonhos e observações, e um lenço antigo, delicadamente bordado com as iniciais BS. Naquela manhã em particular, enquanto organizava seus pertences, Sofia percebeu que precisaria encontrar um novo lugar para passar as noites. O segurança da loja estava ficando mais atento, e ela não podia arriscar perder a liberdade que tanto prezava. Ajeitou os cabelos escuros com os dedos e limpou o rosto com um pedaço de papel que guardava no bolso. Precisava estar apresentável para sua rotina diária de procura por comida e principalmente por pistas. O sol começava a dourar os arranha-céus quando Sofia iniciou sua caminhada. Conhecia cada beco, cada estabelecimento que poderia oferecer restos de comida ainda aproveitáveis. Os funcionários da padaria da Dona Celeste já a conheciam e, vez ou outra, separavam um pão do dia anterior. Mas não era apenas por comida que Sofia vasculhava a cidade. Cada jornal descartado, cada revista antiga encontrada nas lixeiras era minuciosamente examinada. "Um dia vou encontrar você, mãe", murmurava para si mesma enquanto folheava as páginas amareladas. Era um ritual que repetia todas as manhãs, alimentando a esperança que a mantinha em movimento. O lenço bordado era sua única conexão tangível com um passado que parecia cada vez mais distante, mas que se recusava a esquecer. Naquela manhã, algo diferente chamou sua atenção. Em uma banca de jornal, enquanto o jornaleiro estava distraído com um cliente, Sofia conseguiu dar uma rápida olhada em uma revista de economia. Na capa, um homem de terno impecável sorria com confiança. Havia algo familiar em seus olhos, algo que fez seu coração acelerar sem entender o motivo. Guardou a imagem na memória e continuou sua jornada. A cidade ia despertando ao seu redor, e com ela vinham as oportunidades de sobrevivência que Sofia havia aprendido a identificar. Sabia quais estabelecimentos descartavam alimentos ainda bons, conhecia os horários das entregas nos mercados e, mais importante, sabia se fazer invisível quando necessário. À tarde, sentada em um banco de praça, Sofia abriu seu caderno. Entre desenhos de pássaros e prédios, escrevia suas descobertas diárias. Havia desenvolvido seu próprio sistema de anotações, misturando palavras com símbolos que só ela compreendia. Era sua forma de manter viva a memória de cada pista, cada fragmento de informação que pudesse levá-la até sua mãe. O lenço bordado era seu talismã. Sempre que se sentia sozinha ou assustada, acariciava o tecido macio, imaginando as mãos que um dia o bordaram. As iniciais BS eram um mistério que ela jurava desvendar. Às vezes, quando a noite estava particularmente silenciosa, Sofia inventava histórias sobre o que elas poderiam significar. O sol começava a se pôr quando ela encontrou um novo local para passar a noite. Um vão entre 2 prédios comerciais, protegido por arbustos altos. Era mais escondido que o toldo da loja e parecia mais seguro. Enquanto se acomodava, tirou a foto da mãe da mochila. O sorriso congelado no papel era sua luz guia,
sua força para continuar buscando. Estou chegando mais perto, sussurrou para a fotografia como fazia todas as noites. Sei que vou te encontrar. E com essa certeza no coração, Sofia se preparou para mais uma noite sob o céu da cidade que guardava seus segredos. Mal sabia ela que o destino estava prestes a colocar em seu caminho as peças que faltavam para completar seu quebra-cabeça. No 40º andar do edifício Cristal, Bernardo Silva ajustava a gravata de seda italiana em frente ao espelho. O reflexo mostrava um homem de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e olhos que carregavam o peso de decisões difíceis. Seu escritório, uma combinação de vidro, aço e vista panorâmica, era considerado um dos endereços mais prestigiados da cidade. A disciplina era sua marca registrada. Cada minuto de seu dia era meticulosamente planejado, cada decisão calculada com precisão matemática. No município, entanto, havia um ritual que quebrava essa rotina impecável. Todas as manhãs, antes de mergulhar na voragem de reuniões e negociações, Bernardo abria um pequeno compartimento secreto em sua mesa de trabalho. Dentro dele, uma caixa de madeira antiga guardava 2 objetos que desafiavam sua racionalidade empresarial: um anel de prata com detalhes delicados e uma carta amarelada pelo tempo. O anel, segundo as histórias de família, era mais que uma joia. Era um amuleto destinado a reunir corações separados. Bernardo não se considerava um homem supersticioso, mas algo naquele anel o impedia de guardá-lo em um cofre ou simplesmente se desfazer dele. Senhor Silva, sua primeira reunião do dia começará em 5 minutos. A voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos através do interfone. Bernardo fechou a caixa rapidamente, mas num impulso incomum, decidiu colocar o anel no dedo. O metal frio contra sua pele provocou uma sensação estranha, como se carregasse um peso maior que sua massa física. A reunião transcorreu como todas as outras: números, projeções, estratégias de mercado, mas havia algo diferente no ar. Os executivos notaram que seu chefe parecia distante, seus olhos ocasionalmente perdidos na paisagem urbana que se estendia além das janelas. O que não sabiam era que, pela primeira vez em anos, Bernardo estava pensando no passado. Durante o almoço, sozinho em seu escritório, pegou-se observando as pessoas nas calçadas lá embaixo. Entre os pontos minúsculos que se moviam como formigas, imaginou quantas histórias incompletas existiam, quantos destinos entrelaçados sem que seus protagonistas soubessem. Suas mãos encontraram involuntariamente a carta guardada na caixa. Não a abria há tanto tempo que as dobras do papel ameaçavam se romper. Algumas escolhas nos perseguem para sempre, murmurou para si mesmo, recordando fragmentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. O anel em seu dedo refletia a luz da tarde, como se respondesse a seus pensamentos. Uma batida na porta o trouxe de volta à realidade. Senhor Silva, o restaurante Maison d'Or confirmou sua reserva para esta noite, informou sua secretária. Bernardo assentiu, grato pela interrupção de seus devaneios. O Maison d'Or era seu refúgio gastronômico, um dos poucos lugares onde se permitia relaxar o controle rigoroso que mantinha sobre sua vida. A tarde se arrastou entre telefonemas e assinaturas de contratos. Em cada pausa, seus olhos eram atraídos para o anel. Era como se, após anos de silêncio, aquela pequena peça de prata tivesse decidido fazer-se notar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Bernardo sentiu um inexplicável desconforto. Decidiu sair. Mais cedo, algo raro em sua rotina. No elevador espelhado, observou seu reflexo. O terno impecável, a postura erguida, a expressão controlada. Mas havia uma inquietação em seus olhos que não conseguia disfarçar. O anel parecia pulsar em seu dedo, como se tivesse vida própria. No trajeto até o restaurante, em seu carro luxuoso com motorista, Bernardo se pegou observando as ruas com outros olhos. Cada beco escuro, cada pequena loja fechada parecia esconder segredos que ele deveria conhecer.
O anel em seu dedo refletia as luzes da cidade como estrelas capturadas em prata. "O senhor está bem?" perguntou seu motorista, notando o silêncio incomum do patrão. Bernardo apenas assentiu, incapaz de explicar o turbilhão de emoções que o consumia. Chegando ao Maison d'Or, entregou-se à familiaridade do ambiente sofisticado, esperando que a rotina conhecida apaziguasse sua inquietação. Mal sabia ele que aquela noite estava prestes a mudar tudo o que considerava seguro e estabelecido em sua vida. O aroma de comida fina escapava pelas portas do Maison d'Or, fazendo o estômago de Sofia roncar. Ela não planejava se aproximar de um lugar tão elegante, mas algo a atraía de forma magnética. Talvez fosse o cheiro irresistível, ou talvez fosse algo mais profundo, um chamado que ela não conseguia explicar. As luzes douradas do restaurante criavam um contraste dramático com a escuridão da rua. Sofia se aproximou sorrateiramente, observando através das enormes janelas de vidro. O ambiente interno era um espetáculo de luxo, cristais tilintando, talheres de prata refletindo a luz suave, pessoas vestidas como se tivessem saído de uma das revistas que ela costumava encontrar. Encostada contra a parede externa do restaurante, Sofia tirou seu caderno da mochila. Era seu momento preferido do dia, quando podia desenhar e escrever sobre tudo que havia observado. Seus dedos traçaram o contorno do homem que vira na revista mais cedo, tentando capturar aquele olhar familiar que tanto a intrigava. Um garçom saiu pela porta lateral, carregando uma bandeja com restos de comida em direção à lixeira. O estômago de Sofia protestou novamente. Normalmente, ela esperaria o funcionário se afastar para verificar se havia algo aproveitável, mas naquela noite algo diferente aconteceu. A porta ficou entreaberta e por um breve momento Sofia vislumbrou o interior da cozinha. Foi então que ela o viu. O homem da revista. Ele estava sentado sozinho em uma mesa próxima à janela, girando distraidamente algo brilhante em seu dedo. Sofia sentiu seu coração acelerar. Sem pensar duas vezes, deslizou pela porta entreaberta e entrou no restaurante. O ambiente luxuoso a envolveu como um sonho. Seus pés descalços tocavam o carpete macio enquanto ela se movia entre as mesas, ignorando os olhares de espanto e desaprovação dos clientes. Algo mais forte que a fome ou a razão a impelia adiante. Bernardo estava perdido em pensamentos, observando o anel em seu dedo, quando percebeu uma pequena figura parada ao lado de sua mesa. Levantou os olhos e encontrou uma menina de aparência frágil, cabelos escuros despenteados e roupas gastas. Mas foram os olhos dela que o paralisaram. Olhos que pareciam carregar um universo de histórias não contadas. "Posso ajudar você, pequena?" perguntou ele, sua voz automaticamente suavizando-se. Os garçons já se aproximavam, prontos para remover a intrusa, mas Bernardo fez um gesto discreto para que se afastassem. Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no anel de prata que ele usava. Suas mãos tremiam levemente, enquanto abria a mochila surrada e retirava seu caderno. Com dedos ágeis, folheou as páginas até encontrar um desenho específico. "Eu conheço esse anel", disse ela finalmente, sua voz pequena mas firme. "Está aqui no meu caderno. Minha mãe usava um igual." As palavras atingiram Bernardo como um raio. O ar pareceu sumir de seus pulmões e o anel em seu dedo suddenly pesava 1 tonelada. O restaurante inteiro pareceu desaparecer ao seu redor, deixando apenas aquela menina e seu caderno cheio de segredos. Como você sabe sobre este anel?" conseguiu perguntar, sua voz mal passando de um sussurro. Sofia abriu o caderno em outra página, revelando a foto desbotada que carregava consigo. "Esta é minha mãe", explicou ela, apontando para a imagem. "E veja, ela está usando o mesmo anel." Bernardo sentiu o mundo girar. A foto, embora desgastada pelo tempo, mostrava um rosto que ele conhecia bem demais. Um rosto que havia tentado esquecer por anos, mas que continuava a assombrá-lo em seus sonhos mais profundos. Antes que pudesse processar completamente o que estava acontecendo, sentiu uma tontura forte se apoderar dele.
As vozes ao redor começaram a ficar distantes e sua visão embaçou. A última coisa que viu foi o rosto preocupado da menina e em suas pequenas mãos o lenço bordado com as iniciais BS, iniciais que ele conhecia muito bem. O caos se instalou no restaurante quando Bernardo desmaiou. Sofia, assustada com a comoção, guardou rapidamente seus pertences na mochila e desapareceu pela mesma porta por onde havia entrado, misturando-se com as sombras da noite. O que nenhum dos dois percebeu em meio à confusão era que uma mulher sentada em um canto discreto do restaurante havia testemunhado toda a cena. Helena Mendes, jornalista veterana do principal jornal da cidade, observava com olhos aguçados enquanto fazia anotações rápidas em seu bloco. Anos de experiência lhe diziam que acabara de presenciar o início de uma história extraordinária. Helena Mendes não chegou ao topo de sua profissão por ignorar seus instintos. Em 30 anos de jornalismo investigativo, aprendeu a reconhecer quando uma história merecia ser perseguida. E aquele encontro inusitado no Maison d'Or acendeu todas as suas luzes de alerta. Enquanto os paramédicos atendiam Bernardo Silva, Helena discretamente deixou o restaurante, seguindo o mesmo caminho que a misteriosa menina havia tomado. A noite estava fresca e as ruas do centro começavam a esvaziar. Com passos silenciosos e experientes, a jornalista vasculhou os arredores. Encontrou Sofia exatamente onde seus anos de reportagem previram que encontraria. Encolhida em um beco próximo, abraçada à sua mochila, ainda tremendo com a adrenalina do encontro. Helena aproximou-se devagar, como quem se aproxima de um passarinho assustado. "Olá", disse suavemente, mantendo uma distância segura. "Não precisa ter medo. Meu nome é Helena, e eu vi o que aconteceu no restaurante. Posso sentar?" "Aqui com você um pouco?" Sofia ergueu os olhos, desconfiada, mas curiosa. Havia algo no jeito calmo e direto daquela mulher que a fazia parecer diferente dos outros adultos que normalmente a abordavam nas ruas. "Por que você quer sentar comigo?" perguntou Sofia, sua voz pequena, mas firme. Helena sorriu, sentando-se no chão do beco, sem se importar com sua roupa cara. "Porque acho que você tem uma história importante para contar, e porque, diferente daquelas pessoas no restaurante, eu realmente quero ouvir." Sofia observou enquanto Helena tirava um pequeno caderno da bolsa, não muito diferente do seu próprio. "Sabe, eu também coleciono histórias", continuou a jornalista. "É o meu trabalho descobrir a verdade por trás delas." Algo na menção à verdade fez os olhos de Sofia brilharem. Lentamente, ela abriu sua mochila e tirou seu próprio caderno. "Eu também coleciono histórias", disse ela, sua voz ganhando um pouco mais de confiança. "Mas as minhas são sobre minha mãe." Helena observou enquanto Sofia começava a mostrar seus desenhos e anotações. A jornalista ficou impressionada com o sistema meticuloso que a menina havia desenvolvido para registrar suas descobertas. Cada página era um pedaço de um quebra-cabeça maior, esperando para ser montado. "Aquele homem no restaurante", Sofia hesitou. "Ele tinha o mesmo anel que minha mãe usava na foto. Não pode ser coincidência, pode?" Helena pegou-se admirando a intuição aguçada da menina. "Não, querida. Na minha experiência, coincidências assim raramente são apenas coincidências. Mas precisamos ser cuidadosas para descobrir a verdade, sem assustar ninguém." A jornalista notou o lenço bordado que aparecia na mochila de Sofia. As iniciais BS chamaram sua atenção imediatamente. Bernardo Silva. As peças começavam a se encaixar em sua mente experiente. "Sofia", disse Helena, usando o nome que ouvira no restaurante, "o que você acha de trabalharmos juntas nessa investigação? Eu posso ajudar você a encontrar as respostas que procura, mas precisamos fazer isso da maneira certa." A menina considerou a proposta por um momento, seus dedos acariciando inconscientemente o lenço bordado. "Como eu posso confiar em você?" Helena sorriu, reconhecendo a sabedoria na desconfiança da menina. "Porque eu vou te mostrar cada passo que dermos juntas, nada de segredos. E porque," ela fez uma pausa significativa, "eu acho que sei quem é Bernardo Silva e por que ele desmaiou ao ver sua foto."
Os olhos de Sofia se arregalaram com essa informação. Helena continuou. Mas primeiro, você precisa de um lugar seguro para dormir e uma boa refeição. Não podemos investigar nada com o estômago vazio, não é? Sofia hesitou, mas seu estômago roncou em resposta, arrancando um pequeno sorriso de ambas. Promete que vai me contar tudo o que descobrir? Prometo, respondeu Helena, estendendo a mão. Parceiras? Sofia olhou para a mão estendida, depois para seu caderno cheio de pistas e finalmente para o lenço com as iniciais que carregava há tanto tempo. Algo em seu coração dizia que podia confiar naquela mulher. Lentamente, apertou a mão oferecida. Parceiras, concordou Sofia, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava realmente próxima de descobrir a verdade sobre seu passado. O que nenhuma das duas sabia era que, naquele exato momento, Bernardo Silva estava sendo levado para casa ainda atordoado, mas com uma única certeza martelando em sua mente. Ele precisava encontrar aquela menina novamente, não importava o custo. O apartamento de Helena era um reflexo de sua mente investigativa. Paredes cobertas de recortes de jornal, estantes abarrotadas de livros e pastas organizadas meticulosamente. Sofia observava tudo com olhos curiosos enquanto saboreava um prato de sopa quente, o primeiro em muitos dias. Você realmente conhece todas essas histórias? Perguntou Sofia, apontando para os recortes nas paredes. Helena sorriu, sentando-se em sua poltrona preferida com uma xícara de chá. Cada uma delas. E sabe qual é o segredo de um bom jornalista? Saber que toda a história tem várias camadas, como uma cebola. Precisamos descascá-las uma a uma. Enquanto Sofia terminava sua refeição, Helena ligou seu notebook e começou a digitar o nome de Bernardo Silva. Anos de reportagem lhe deram acesso a fontes que poucos conheciam. Em minutos, dezenas de artigos preencheram a tela. Veja só, murmurou Helena, seus olhos percorrendo rapidamente as manchetes. Bernardo Silva não era sempre o empresário poderoso que é hoje. Há 20 anos, ele era apenas um jovem idealista trabalhando em projetos sociais. Sofia se aproximou, curiosa. Na tela, uma foto antiga mostrava um Bernardo mais jovem, sorrindo, ao lado de um grupo de voluntários. Seu olhar era diferente, mais leve, mais vivo. O que aconteceu com ele? Perguntou Sofia, inconscientemente tocando a foto de sua mãe no bolso. Helena continuou navegando pelos arquivos. Segundo estas reportagens, houve uma mudança drástica em sua vida por volta de 2015. De repente, ele abandonou todos os projetos sociais e assumiu os negócios da família. Foi como se tivesse se transformado em outra pessoa. Sofia tirou seu caderno da mochila e começou a fazer anotações imitando o estilo investigativo de Helena. A jornalista observou com admiração a dedicação da menina. Sofia, chamou Helena suavemente. Posso ver aquela foto da sua mãe novamente? Com cuidado, Sofia entregou a fotografia desbotada. Helena a examinou sob a luz do abajur, seus olhos experientes captando cada detalhe. A data impressa no canto inferior direito chamou sua atenção. 2015. Você se lembra de alguma coisa dessa época? Perguntou Helena gentilmente. Qualquer memória, por menor que seja. Sofia fechou os olhos, concentrando-se. Lembro de um jardim. Tinha uma árvore grande com flores roxas. Minha mãe sempre dizia que era nossa árvore especial. Um jacarandá, completou Helena. Uma peça do quebra-cabeça se encaixando em sua mente. E você se lembra onde era esse jardim? Sofia balançou a cabeça negativamente, frustração visível em seu rosto. Helena voltou sua atenção para o computador, digitando rapidamente algumas palavras-chave. Aqui, exclamou ela de repente. Em 2015, Bernardo Silva estava envolvido em um projeto de revitalização de praças. O projeto se chamava Jardins de Esperança. E olhe só esta foto. Na tela, uma imagem mostrava uma praça com um enorme jacarandá no centro. Ao fundo, parcialmente visível, estava uma mulher que fez o coração de Sofia pular. Sua mãe. Ela. Sofia praticamente pulou da cadeira.
E ela está usando o anel, o mesmo anel que aquele homem estava usando hoje. Helena fez uma anotação rápida em seu caderno. As conexões começavam a se formar, mas ainda havia muitas perguntas, sem resposta. Sofia, disse Helena, escolhendo cuidadosamente suas palavras, acho que precisamos visitar esta praça, mas antes tem algo mais que quero te mostrar. A jornalista se levantou e foi até uma das estantes, retirando uma pasta antiga. Dentro dela, recortes amarelados contavam uma história que poucos conheciam: a ascensão da família Silva e os rumores sobre como mantinham seu poder. Às vezes, disse Helena, para entender o presente precisamos voltar ao passado. E o passado da família Silva está cheio de segredos. Sofia observava atentamente enquanto Helena espalhava os recortes sobre a mesa. Um deles, em particular, chamou sua atenção, uma pequena nota sobre o patriarca da família Silva e sua obsessão por manter a linhagem pura. O que isso significa? Perguntou Sofia, apontando para a nota. Helena suspirou profundamente. Significa, querida, que talvez tenhamos encontrado o motivo pelo qual sua mãe desapareceu, mas precisamos ter certeza antes de dar o próximo passo. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era uma de suas fontes no hospital. Bernardo Silva havia recebido alta e estava determinado a encontrar a menina do restaurante. Parece que não somos as únicas procurando respostas, murmurou Helena, observando Sofia fazer mais anotações em seu caderno. A questão é, ele está procurando pelos mesmos motivos que nós. Bernardo Silva observava a cidade através da janela de seu quarto no hospital. Seus pensamentos, um turbilhão de memórias há muito reprimidas. O anel de prata em seu dedo parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse despertando de um longo sono. Senhor Silva, a voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. Todos os documentos estão prontos para sua alta. Seu motorista está aguardando. Ele assentiu distraidamente, seus olhos fixos no horizonte. Clara, chamou sua secretária antes que ela saísse. Preciso que você encontre todos os registros dos projetos sociais que realizamos em 2015, especialmente o Jardins de Esperança. Clara pareceu surpresa. Era a primeira vez em anos que seu chefe mencionava aquele período de sua vida. Sim, senhor. Algo específico que devo procurar. Tudo, respondeu ele, finalmente se virando. Quero cada foto, cada documento, cada registro de voluntários. E Clara, isso é confidencial. Sozinho novamente. Bernardo abriu a gaveta da mesa de cabeceira onde havia guardado a carta que sempre carregava consigo. O papel estava mais frágil que nunca, as palavras quase apagadas pelo tempo, mas ele as conhecia de cor. Meu amor, quando você ler esta carta já estarei longe. Não por escolha, mas por necessidade. Há coisas maiores em jogo, segredos que podem destruir tudo. Guarde o anel. Ele é mais que uma joia. É uma chave para a verdade. Um dia, quando for seguro, voltarei. Com amor eterno, B. A letra delicada de Beatriz ainda tinha o poder de fazer seu coração apertar. Por anos, tentou enterrar aquelas memórias sob camadas de trabalho e responsabilidades. Mas agora, o rosto daquela menina no restaurante havia quebrado todas as suas defesas. Em sua mansão, horas depois, Bernardo se dirigiu ao seu escritório particular. Ali, protegido por paredes grossas e sistemas de segurança modernos, guardava sua coleção mais preciosa, álbuns de fotografias que ninguém mais sabia existir. Com mãos trêmulas, abriu um álbum específico. As fotos do projeto Jardins de Esperança encheram seus olhos de lágrimas contidas. Em cada imagem, Beatriz sorria, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que ele havia reconhecido na menina do restaurante. Como pude deixar isso acontecer? Murmurou para si mesmo, passando os dedos sobre uma foto em particular. Beatriz sob o jacarandá, usando o anel que agora estava em seu dedo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Clara. Ela havia encontrado algo nos arquivos antigos, um registro de doação significativa feita por seu pai na mesma época em que Beatriz desapareceu. O destinatário, uma obscura fundação no exterior. Bernardo sentiu seu
estômago revirar. Conhecia bem demais os métodos de seu pai para manter o que ele chamava de ordem familiar. Durante anos, fechou os olhos para essas práticas, mergulhando no papel de empresário bem-sucedido que todos esperavam dele. Mas agora, olhando para as fotos espalhadas sobre sua mesa, uma determinação antiga começou a despertar em seu peito. Aquela menina, ela tinha os mesmos olhos de Beatriz, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa. Senhor Silva, a voz de Clara soou pelo interfone. Há algo mais que descobri. No dia do desaparecimento da senhora Beatriz, houve uma reunião emergencial do conselho da empresa. Os registros foram todos apagados, mas encontrei uma testemunha disposta a falar. Bernardo se levantou abruptamente. Marque um encontro. Imediatamente. Enquanto guardava as fotos, seus olhos caíram sobre um detalhe que nunca havia notado antes. No fundo de uma das imagens, parcialmente visível, havia um lenço com as iniciais BS. Beatriz Silva. O nome que ela teria se o casamento planejado tivesse acontecido. O mesmo lenço que viu nas mãos da menina no restaurante. Naquele momento, Bernardo Silva tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado, não importava o custo. Mas primeiro precisava encontrar aquela menina novamente. O que ele não sabia era que naquele exato momento, outras pessoas também estavam conectando as peças desse quebra-cabeça. E nem todas elas tinham as mesmas intenções que ele. Amanhecer encontrou Helena e Sofia caminhando em direção à antiga praça do projeto Jardins de Esperança. O local, antes um símbolo de renovação urbana, agora mostrava sinais claros de abandono. O jacarandá, no entanto, permanecia majestoso, suas flores roxas criando um tapete natural sobre o chão de paralelepípedos. É aqui, sussurrou Sofia, seus olhos brilhando com reconhecimento. Eu me lembro desse lugar, das flores caindo, como chuva roxa. Helena observava atentamente enquanto a menina caminhava pelo espaço, seus dedos tocando levemente o tronco rugoso da árvore. Como jornalista experiente, sabia que memórias antigas podiam ser despertadas pelo contato com lugares significativos. Havia um banco aqui, continuou Sofia, movendo-se para um espaço vazio próximo à árvore. Minha mãe sentava comigo todas as tardes. Ela trazia um caderno igual ao meu e escrevia enquanto eu brincava com as flores. Helena fez anotações rápidas em seu bloco, registrando cada detalhe. E você se lembra de mais alguém que costumava vir aqui? Sofia fechou os olhos, concentrando-se. Tinha um homem. Ele sempre trazia livros. Sentava naquele banco ali. Ela apontou para o outro lado da praça. Às vezes, ele e minha mãe conversavam por horas. Bernardo, murmurou Helena. As peças, se encaixando. Tirou do bolso uma foto antiga que havia encontrado em suas pesquisas. Bernardo e Beatriz sentados exatamente nos bancos que Sofia havia indicado. Sofia, chamou Helena suavemente. Olhe isso. A menina pegou a foto com mãos trêmulas. É ela. E eles parecem tão felizes. Helena assentiu, observando a reação de Sofia. Eles eram voluntários no projeto de revitalização desta praça. Seu trabalho era transformar lugares abandonados em espaços de convivência para a comunidade. Sofia continuou explorando a praça, cada passo despertando mais memórias. Próximo a um canteiro abandonado, algo chamou sua atenção. Um pequeno brilho metálico entre as plantas daninhas. Helena, olha! Exclamou ela, agachando-se para investigar. Com cuidado, Sofia afastou as ervas e descobriu uma pequena placa, de metal parcialmente enterrada. As letras estavam desgastadas, mas ainda era possível ler. Jardins de Esperança, um projeto de amor e transformação. Vire a placa, instruiu Helena, notando algo gravado no verso. Sofia obedeceu e seus olhos se arregalaram. Ali, quase apagada pelo tempo, estava uma inscrição. Para BS, que nosso amor floresça como este jardim. BS, repetiu Sofia, tocando as iniciais em seu lenço bordado. Como no meu lenço. Helena tirou mais fotos da placa e fez anotações adicionais. Sofia, acho que encontramos algo importante.
mas precisamos ser cuidadosas com o próximo passo. Nesse momento, um barulho chamou a atenção das duas. Um carro preto e elegante estacionou do outro lado da praça. Helena reconheceu imediatamente o motorista de Bernardo Silva. "Vamos, querida", disse Helena rapidamente, guardando seu bloco de notas. "Temos mais lugares para visitar." Enquanto se afastavam discretamente pela lateral da praça, Sofia olhou, uma última vez, para o jacarandá. Uma brisa suave fez as flores roxas dançarem no ar, como se a árvore guardasse segredos que ainda não estava pronta para revelar. O motorista de Bernardo, que havia chegado tarde demais para vê-las, tirou fotos da praça com seu celular, focando especialmente no jacarandá e nos bancos vazios. Em seu escritório, Bernardo receberia essas imagens com um misto de nostalgia e determinação. O que nenhum deles sabia era que outro par de olhos observava a cena de longe. Em um carro discreto estacionado na esquina, um homem de cabelos grisalhos fazia suas próprias anotações. No banco do passageiro, uma pasta antiga continha documentos com o timbre da família Silva, documentos que poderiam mudar tudo. Helena e Sofia caminhavam rapidamente pelas ruas adjacentes, a jornalista já planejando seu próximo movimento. Ela sabia que a descoberta na praça era apenas o começo. As verdadeiras revelações ainda estavam por vir, escondidas em lugares muito mais obscuros que um jardim abandonado. Na cobertura luxuosa do edifício Cristal, Bernardo recebia uma visita inesperada. Antônio Guimarães, um senhor de 70 anos, que havia sido contador da família Silva por décadas, sentava-se nervosamente em frente à sua mesa. "Senhor Silva", começou Antônio, suas mãos idosas tremendo levemente, "vi nos jornais sobre seu incidente no restaurante e também soube que está investigando os arquivos antigos da empresa." Bernardo observou o homem com atenção. Antônio havia sido como um tio para ele durante sua juventude, sempre presente nos momentos importantes da família, até o dia em que, misteriosamente, pediu demissão. "Por que você realmente veio, Antônio?" perguntou Bernardo direto. O idoso respirou fundo, tirando um envelope amarelado do bolso interno do paletó. "Porque está na hora da verdade vir à tona. Seu pai me fez jurar segredo, mas ele não está mais aqui para impedir que eu fale." Bernardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou documentos que fizeram seu coração acelerar. Registros bancários, transferências internacionais e uma série de cartas trocadas entre seu pai e diversos contatos no exterior. "Seu pai", continuou Antônio, sua voz carregada de peso, "não aceitava a ideia de você se casar com Beatriz. Ela era uma ninguém aos olhos dele, alguém que mancharia o nome da família." As palavras atingiram Bernardo como golpes físicos. "O que ele fez, Antônio?" "Ele a ameaçou", respondeu o idoso, lágrimas se formando em seus olhos. "Não diretamente, claro. Augusto Silva era mais sofisticado que isso. Ele descobriu que Beatriz estava grávida e usou isso como arma." Bernardo sentiu o ar fugir de seus pulmões. "Grávida?" "Sim. E quando ela se recusou a fazer o que ele exigia, seu pai acionou seus contatos. Criou uma história falsa sobre desvio de verbas no projeto Jardins de Esperança. Ameaçou destruir não apenas a reputação dela, mas também a sua, Bernardo." As mãos de Bernardo apertaram a borda da mesa com força. "Por que você não me contou antes?" "Seu pai me deu duas opções: silêncio ou destruição. Eu tinha uma família para proteger." Antônio baixou os olhos. "Mas guardei cópias de tudo. Sabia que um dia a verdade precisaria ser conhecida." Bernardo levantou-se, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao turbilhão que se formava em seu interior. "A menina no restaurante", murmurou ele. "Ela deve ser sua filha", completou Antônio. "E há mais, Bernardo. O anel que você usa, aquele que pertencia à sua avó, ele não é apenas uma joia de família." Bernardo olhou para o anel em seu dedo, intrigado. Sua avó era uma mulher muito mais esperta do que seu pai imaginava, continuou Antônio. Ela sabia que um dia a família precisaria de proteção contra si mesma. O anel contém uma chave.
Uma chave? Para um cofre no Banco Central. Sua avó guardou documentos lá, provas, de todos os atos questionáveis da família Silva, ao longo de gerações. Era sua forma de garantir que a verdade nunca pudesse ser completamente enterrada. Bernardo sentou-se novamente, atordoado com as revelações. E Beatriz, você sabe onde ela está? Antônio negou com a cabeça. Não diretamente, mas sei que ela continuou escrevendo. Sob um pseudônimo, publicou um livro chamado Flores de Jacarandá. É uma história sobre amor, perda e redenção, disfarçada como ficção. Preciso encontrá-las, Antônio, disse Bernardo, sua voz carregada de determinação. Preciso consertar o que meu pai destruiu. Tenha cuidado, alertou o idoso, levantando-se com dificuldade. Ainda existem pessoas poderosas que preferem que certos segredos permaneçam enterrados, e elas estão observando seus movimentos. Quando Antônio saiu, Bernardo permaneceu em seu escritório, os documentos espalhados sobre a mesa contando uma história de traição e manipulação que ele nunca imaginara. O anel em seu dedo parecia mais pesado que nunca, carregando não apenas memórias, mas também a chave para uma verdade há muito escondida. Helena não acreditava em coincidências. Por isso, quando Sofia adormeceu no sofá de seu apartamento, ela imediatamente começou a pesquisar sobre Flores de Jacarandá. O livro existia, uma única edição publicada 3 anos atrás por uma pequena editora, sob o pseudônimo de B. Flores. Como não percebi isso antes, murmurou para si mesma, encomendando imediatamente uma cópia digital do livro. Enquanto aguardava o download, observou Sofia dormindo pacificamente, o lenço bordado ainda apertado em suas mãos pequenas. O livro começava com uma dedicatória simples. Para minha pequena flor, que um dia entenderá por que as flores de jacarandá precisam voar ao vento. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma mensagem codificada de uma mãe para sua filha. À medida que avançava na leitura, Helena percebia que cada página do livro era uma peça do quebra-cabeça que estavam tentando montar. A história, aparentemente uma ficção sobre amor e perda, era na verdade um testemunho cuidadosamente disfarçado. Helena. A voz sonolenta de Sofia a trouxe de volta à realidade. O que você está lendo? A jornalista hesitou por um momento, então decidiu pela honestidade. Um livro muito especial, Sofia. Um livro que sua mãe escreveu. Os olhos da menina se arregalaram instantaneamente. Minha mãe escreveu um livro? Sim. Helena sorriu suavemente. E acho que ela escreveu especialmente para você encontrar um dia. Sofia sentou-se ao lado de Helena, seus olhos fixos na tela do computador. Juntas começaram a ler passagens selecionadas. A pequena semente de jacarandá precisa ser forte. Às vezes, o vento a leva para longe da árvore-mãe, não por escolha, mas por necessidade. Mas mesmo longe, ela carrega consigo todo o amor e toda a força necessária para um dia florescer. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto Helena lia. Ela não me abandonou, sussurrou a menina. Ela estava tentando me proteger. Helena abraçou Sofia gentilmente. E ela deixou pistas para você, querida. Olhe isso. Apontou para outro trecho do livro. O anel da verdade guarda mais que memórias. Guarda o caminho de volta para casa. O anel que o homem estava usando, exclamou Sofia. É por isso que ela desenhou ele no meu caderno. Nesse momento, o telefone de Helena tocou. Era uma de suas fontes no mercado editorial. A pequena editora que publicara Flores de Jacarandá havia recebido naquela manhã uma oferta milionária pelos direitos do livro. Alguém mais está conectando os pontos, murmurou Helena, suas engrenagens mentais girando rapidamente. Precisamos ser mais rápidas. Sofia já estava com seu caderno aberto, anotando freneticamente. Helena, olha isso, chamou ela, apontando para um de seus desenhos antigos. Era um mapa childish da Praça do Jacarandá, mas com um detalhe que até então havia passado despercebido. No canto da página, havia um pequeno símbolo que se assemelhava ao desenho no anel. Sofia, disse Helena,
sua voz tremendo levemente. De excitação, acho que sua mãe deixou mais que apenas palavras neste livro. Ela deixou um mapa. As duas passaram as horas seguintes decifrando cada capítulo, cada parágrafo do livro. O que parecia uma simples história de ficção revelava-se um elaborado código. Havia referências a lugares reais da cidade, datas específicas disfarçadas, como eventos fictícios e, mais importante, menções veladas a documentos guardados em um lugar seguro. "Aqui!" exclamou Helena, apontando para uma passagem específica. A personagem principal guarda suas memórias mais preciosas, onde o tempo não passa e o aço protege os segredos do coração. "Um cofre!" Sofia completou, seus olhos brilhando com compreensão. "Exatamente, e aposto que o anel que Bernardo usa é a chave para abri-lo." O som de passos no corredor fez as duas congelarem. Era quase meia-noite e o prédio de Helena costumava ser silencioso àquela hora. A jornalista moveu-se silenciosamente até a porta, espiando pelo olho mágico. No corredor, um homem de terno escuro tirava fotos das portas dos apartamentos com um celular. Helena reconheceu o distintivo discreto na lapela. "Segurança privada, da família Silva." "Hora de irmos, Sofia", sussurrou ela, já recolhendo os itens essenciais em sua bolsa. "Temos outro lugar para visitar." Bernardo Silva passava a noite em claro em seu escritório, as palavras de Antônio ecoando em sua mente. O anel em seu dedo já não era apenas uma lembrança de amor perdido, era uma chave para a verdade. Seus olhos percorriam obsessivamente as páginas de Flores de Jacarandá, que havia conseguido comprar em formato digital. "Como fui tão cego?" murmurava para si mesmo, reconhecendo nas entrelinhas do livro a voz de Beatriz. Cada capítulo continha mensagens codificadas que só alguém que conhecesse sua história poderia compreender. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua equipe de segurança. Jornalista Helena Mendes. Deixou seu apartamento às pressas com uma criança, aguardando instruções. Bernardo sentiu seu coração apertar. Sabia que sua busca pela verdade havia colocado Helena e Sofia em perigo. Mas, diferente de seu pai, ele não usaria esse poder para machucar ninguém. "Cancelem a vigilância", respondeu ele. "Repito, cancelem toda a vigilância imediatamente." Voltando sua atenção ao anel, Bernardo o examinou pela 1000ª vez. Sob a luz do abajur, notou algo que nunca havia percebido. Antes, minúsculos símbolos gravados na parte interna. Não eram arranhos aleatórios, eram números. "Coordenadas", sussurrou, digitando rapidamente os números em seu computador. O resultado o fez prender a respiração. Era a localização exata do Banco Central da cidade. Em seu carro, dirigindo pela cidade adormecida, Helena e Sofia seguiam um caminho que o livro havia revelado. "Sua mãe era muito inteligente", comentou Helena, enquanto Sofia consultava as anotações em seu caderno. "Ela sempre dizia que as melhores histórias são aquelas que escondemos em plena vista", respondeu Sofia, um sorriso orgulhoso em seu rosto. O destino delas também era o Banco Central, mas por um caminho diferente, através de pistas deixadas no livro que apenas uma criança que brincava na Praça do Jacarandá poderia decifrar. No banco, um segurança noturno chamado José Silva, sem relação com a família, fazia sua ronda habitual. 25 anos trabalhando ali o haviam tornado parte do mobiliário, invisível para os poderosos que frequentavam o local. Por isso, ninguém nunca notou que ele guardava um segredo. Beatriz o havia procurado anos atrás, confiando a ele uma tarefa. Se um dia uma menina viesse com um lenço bordado com as iniciais BS, ele deveria ajudá-la. José nunca esqueceu a promessa, nem o olhar de súplica nos olhos daquela mulher. O destino estava prestes a entrelaçar todos esses caminhos. Bernardo, dirigindo seu próprio carro pela primeira vez em anos, aproximava-se do banco. Helena e Sofia, chegando a pé pelos fundos, encontraram uma entrada de serviço. E José, fazendo sua ronda, sentiu que aquela não seria uma noite comum. O anel no dedo de Bernardo parecia pulsar mais forte à medida que se aproximava do banco. Não era apenas uma chave física,
Era o símbolo de uma promessa que transcendia o tempo. Uma promessa de amor, verdade e redenção. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, outros olhos observavam o banco. Nos monitores de segurança de um escritório distante, antigas sombras do Império Silva preparavam-se para proteger segredos que jamais deveriam vir à luz. A noite estava apenas começando, e o banco guardava mais que dinheiro em seus cofres. Guardava verdades que poderiam mudar para sempre o destino de uma família. O Banco Central era um gigante adormecido no coração da cidade. Suas paredes de mármore e vidro refletiam as luzes noturnas, criando sombras misteriosas nos cantos, menos iluminados. José Silva fazia sua ronda habitual quando ouviu um som suave vindo da entrada de serviço. Helena e Sofia emergiram da escuridão, a menina apertando nervosamente o lenço bordado em suas mãos. José as observou por um momento, seus anos de experiência lhe dizendo que este era o momento que havia esperado por tanto tempo. "Boa noite", disse ele suavemente, aproximando-se. Seus olhos fixaram-se no lenço nas mãos de Sofia. "BS, finalmente você chegou." Helena instintivamente colocou-se entre Sofia e o segurança, mas a menina tocou seu braço gentilmente. "Está tudo bem, Helena. Minha mãe escreveu sobre ele. No livro, lembra? O guardião de olhos gentis que veste azul marinho." José sorriu emocionado por ter sido lembrado nas páginas do livro. "Sua mãe confiou em mim há muito tempo. Disse que um dia você viria, trazendo o lenço e buscando respostas." Nesse momento, passos ecoaram pelo saguão principal do banco. Bernardo Silva emergiu das sombras, o anel de prata brilhando em sua mão. Ao ver Sofia, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. "Você veio", disse ele simplesmente. Sofia olhou de José para Bernardo, seu coração batendo acelerado. Helena mantinha-se próxima, observando cada movimento com atenção jornalística. "O cofre que procuram", disse José, quebrando o momento de tensão. "Só pode ser aberto com 2 chaves. O anel é uma delas." "E a outra?", perguntou Helena. José apontou para o lenço nas mãos de Sofia. "As iniciais bordadas não são apenas letras, são um código. Quando alinhadas corretamente com o anel, formam a combinação completa." Bernardo se aproximou lentamente, respeitando o espaço de Sofia. "Posso?", perguntou ele, estendendo a mão com o anel. Sofia hesitou por um momento, então deu um passo à frente. Com cuidado, alinharam o lenço e o anel sob a luz. Os padrões do bordado, quando vistos através do anel, revelaram uma sequência de números. "É assim que sua avó protegia os segredos mais importantes da família", explicou José para Bernardo. Ela sabia que um dia seria necessário revelar a verdade, mas apenas quando as pessoas certas se reunissem. Guiados por José, desceram até o nível dos cofres. O ar ficava mais frio e denso a cada lance de escada. Sofia segurava firmemente a mão de Helena, enquanto Bernardo o seguia, carregando o peso de décadas de segredos em seus ombros. Chegaram a uma área restrita, onde um cofre particular se destacava dos demais. Sua porta, mais antiga e ornamentada, continha entalhes que lembravam flores de jacarandá. "Sua avó tinha um senso de humor interessante", comentou José para Bernardo. "Ela dizia que as melhores verdades se escondem em plain sight, como flores, em uma árvore." Com movimentos precisos, José orientou Sofia e Bernardo no processo de abertura. O lenço foi posicionado sobre um painel especial e o anel encaixado em uma cavidade específica. Quando os 2 elementos se alinharam perfeitamente, um clique suave ecoou pela sala. A porta do cofre se abriu lentamente, revelando seu interior. Não havia joias ou dinheiro ali, apenas uma caixa de documentos antiga e um envelope selado com o brasão da família Silva. "Antes de abrirmos", disse Bernardo, sua voz tremendo levemente, "quero que saiba, Sofia. Eu nunca soube de sua existência." "Se soubesse..." "Eu sei", interrompeu Sofia suavemente. "Está escrito no livro da minha mãe. O coração que procura a verdade já conhece o caminho do perdão." Helena observava a cena com olhos marejados, seu instinto jornalístico momentaneamente sobrepujado pela emoção do momento.
José mantinha-se em silêncio respeitoso, testemunha final de uma história que havia guardado por tanto tempo. Juntos, aproximaram-se da caixa que guardava as respostas que tanto procuravam. O que encontrariam ali mudaria não apenas suas vidas, mas revelaria uma verdade que havia sido enterrada por 2 gerações da família Silva. O interior do cofre revelou uma coleção meticulosamente organizada de documentos, fotos e cartas. A avó de Bernardo havia catalogado décadas de história familiar, preservando cada pedaço de verdade que outros tentaram esconder. "Veja isso", sussurrou Helena, retirando cuidadosamente uma fotografia antiga. Nela, uma jovem usando o anel de prata na avó de Bernardo sorria ao lado de um jacarandá recém-plantado. No verso, uma anotação: "Para que as futuras gerações saibam que o amor é mais forte que o poder." Sofia abriu a caixa de documentos com mãos trêmulas. O primeiro envelope continha registros detalhados do projeto Jardins de Esperança, incluindo a verdadeira contabilidade que provava a inocência de sua mãe. "Seu pai", disse José para Bernardo, "nunca soube que sua própria mãe estava documentando cada uma de suas ações. Ela sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona." Entre os papéis, encontraram algo que fez o coração de Sofia parar. Uma carta endereçada a ela, escrita por sua mãe. "Minha pequena flor, se você está lendo isso, significa que encontrou seu caminho de volta. O lenço que deixei com você não era apenas uma lembrança, era uma promessa de que nos encontraríamos novamente. Cada ponto bordado carrega uma história de amor que ninguém pôde apagar. Precisei partir para protegê-la, mas nunca estive realmente longe. Observei você crescer de longe, meu coração partido a cada dia que não podia te abraçar. O livro que escrevi era minha forma de manter nossa conexão viva, de guiar você até a verdade. Bernardo não sabia sobre você. Essa foi minha escolha, minha forma de proteger vocês dois. Seu avô tinha poder suficiente para machucar todos que amávamos, mas a avó de Bernardo, uma mulher muito mais sábia do que todos pensavam, me ajudou a planejar tudo isso. Agora, você sabe a verdade. E se está lendo esta carta, significa que não estou mais sozinha nessa luta. Com amor eterno, mamãe. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sofia enquanto Helena lia a carta em voz alta. Bernardo apoiou-se na parede, sobrecarregado pela emoção e pela culpa. "Tem mais", disse José, alcançando um envelope final. Este foi deixado há apenas 3 meses. O envelope continha uma nota curta e um endereço. "Quando estiverem prontos, me encontrem onde as flores de jacarandá nunca param de cair. Estarei esperando todos os dias ao pôr do sol. B." "Ela está viva", exclamou Sofia, seus olhos brilhando de esperança, "e está esperando por nós." Bernardo examinou o endereço com mãos trêmulas. Era um pequeno café no bairro histórico da cidade, conhecido por seus jacarandás centenários que floriam o ano todo, graças a um microclima especial. "Helena", chamou Sofia, "você acha que..." "Sim", respondeu a jornalista sorrindo. "Acho que está na hora de completarmos essa história." José observava a cena com satisfação. Seu papel como guardião daqueles segredos estava finalmente terminando, mas algo lhe dizia que ainda seria necessário para os próximos capítulos dessa história. Antes de irem, disse: "Ele tem mais uma coisa que precisam ver." Aproximou-se de um painel na parede do cofre e pressionou um mecanismo oculto. Uma gaveta secreta se abriu, revelando um livro encadernado em couro azul. "O diário original da sua avó", explicou para Bernardo. "Ela registrou tudo aqui. Cada conspiração, cada ameaça, cada plano para separar sua família, mas também registrou cada ato de amor e resistência." O grupo reuniu todos os documentos cuidadosamente. Enquanto deixavam o cofre, Sofia parou por um momento olhando para trás. Ali, naquela sala fria e metálica, anos de segredos haviam finalmente vindo à luz. Mas a verdadeira reunião, ela sabia, ainda estava por vir. O Café Flor Roxa era um pequeno estabelecimento escondido entre 2 prédios históricos, com mesas dispostas sob uma cobertura de jacarandás centenários. O microclima especial do
Bairro mantinha as árvores floridas durante todo o ano, criando um tapete permanente de flores roxas no chão. Sofia, Helena e Bernardo chegaram pouco antes do pôr do sol. A menina apertava nervosamente o lenço bordado, enquanto seus olhos percorriam cada rosto no café. Bernardo mantinha o anel de prata em seu dedo, agora não mais como um peso, mas como um símbolo de esperança. Ali, sussurrou Helena, apontando discretamente para uma mesa no canto mais afastado. Uma mulher estava sentada sozinha, um livro aberto sobre a mesa. Flores de jacarandá. Seus cabelos escuros, salpicados de alguns fios prateados, emolduravam um rosto que o tempo havia tornado mais sábio, mas não menos belo. Beatriz. Sofia congelou. Depois de tantos anos sonhando com este momento, a realidade parecia quase overwhelming. Helena gentilmente colocou a mão em seu ombro, dando-lhe coragem. Vá, disse a jornalista suavemente. Ela está esperando por você. Com passos hesitantes, Sofia começou a caminhar em direção à mesa. Pétalas roxas caíam suavemente ao seu redor, como uma chuva delicada abençoando aquele momento. Beatriz ergueu os olhos do livro e o tempo parou. Mãe e filha se encontraram pela primeira vez em anos, seus olhares carregando todo o amor e saudade que palavras jamais poderiam expressar. Minha pequena flor, sussurrou Beatriz, sua voz embargada de emoção. Sofia correu os últimos passos, jogando-se nos braços da mãe. O abraço que se seguiu continha anos de ausência, noites de lágrimas, sonhos interrompidos e, finalmente, o alívio do reencontro. Eu sabia, soluçava Sofia, agarrada à mãe. Eu sabia que você voltaria. Beatriz segurou o rosto da filha entre as mãos, memorizando cada detalhe. Você cresceu tanto, mas seus olhos continuam os mesmos. Helena observava a cena de longe, suas habilidades jornalísticas momentaneamente esquecidas diante da pura emoção do momento. Bernardo permanecia alguns passos atrás, seu coração uma mistura de alegria e apreensão. Beatriz finalmente ergueu os olhos e viu Bernardo. Algo passou entre eles. Anos de amor interrompido, de sonhos destruídos, mas também de esperança renovada. Você encontrou o anel, disse ela suavemente. E você deixou um mapa brilhante para nos guiar até aqui, respondeu ele, aproximando-se, lentamente. Sofia olhava de um para o outro, anos de perguntas não respondidas finalmente, encontrando suas respostas no silêncio daquele momento. Eu não sabia, começou Bernardo, sua voz trêmula. Se eu soubesse... Eu sei, interrompeu Beatriz gentilmente. Li sobre seu pai nos jornais, sobre como ele partiu. Foi então que comecei a deixar as pistas, o livro, as mensagens no banco. Você planejou tudo isso, disse Helena, aproximando-se. Da mesa, cada detalhe, cada pista. Beatriz sorriu, indicando as cadeiras vazias. Por favor, sentem-se. Temos muito o que conversar, e esta história merece ser contada adequadamente. Enquanto se acomodavam, um garçom trouxe uma bandeja com chocolate quente e biscoitos de canela, os favoritos de Sofia, mesmo que ela nunca tivesse dito isso a ninguém. Você me observava, percebeu Sofia, seus olhos arregalados. Todos os dias, confirmou Beatriz. Cada momento que pude, Dona Celeste da padaria, ela me ajudava a cuidar de você de longe. As flores de jacarandá continuavam caindo suavemente ao redor deles, criando um mundo particular onde passado e presente se encontravam, onde dor e amor se misturavam, onde uma família fragmentada começava finalmente a se reconectar. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo que se misturavam com as flores dos jacarandás. No Café Flor Roxa, uma família há muito separada começava a recontar sua história peça por peça. Depois que saí da cidade, começou Beatriz, seus dedos entrelaçados com os de Sofia. Passei meses viajando, sempre me movendo. Seu avô, Bernardo, tinha pessoas em toda parte, mas encontrei ajuda em lugares inesperados. A vovó, disse Bernardo suavemente. Ela sabia de tudo, não é? Beatriz assentiu.
Sua avó foi meu anjo, da guarda. Foi ela quem organizou tudo, o cofre, os documentos, até mesmo o sistema com o anel e o lenço. Ela me disse que um dia, quando fosse seguro, a verdade encontraria seu caminho. Helena, que tomava notas discretas em seu bloco, perguntou: por que agora? Por que não antes? Porque precisava ter certeza que todos os envolvidos nas ameaças não pudessem mais nos machucar, respondeu Beatriz. Quando li sobre o afastamento do seu pai, Bernardo, comecei a preparar o caminho. O livro foi o primeiro passo. Sofia abriu seu caderno gasto, mostrando à mãe os desenhos e anotações que havia feito ao longo dos anos. Eu guardei tudo, mamãe. Cada memória, cada pista. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Beatriz enquanto folheava o caderno. Minha menina corajosa, você é ainda mais forte do que eu imaginava. Bernardo observava a interação entre mãe e filha, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Beatriz, chamou ele suavemente, o que acontece agora? A pergunta pairou no ar por um momento, carregada de possibilidades. Beatriz respirou fundo antes de responder. Agora, nós escolhemos um novo caminho, não como vítimas do passado, mas como autores de nossa própria história. Sofia, que havia herdado a sensibilidade da mãe para metáforas, acrescentou: como as flores do jacarandá, elas caem, mas sempre voltam a florescer. Helena sorriu, reconhecendo na menina a mesma eloquência que havia encontrado no livro de Beatriz. Vocês sabem, disse ela, que esta história pode ajudar outras famílias, outras pessoas que foram separadas por preconceito e poder? Beatriz trocou um olhar significativo com Bernardo. É por isso que escolhi você, Helena. Sua reputação como jornalista que luta pela verdade é bem conhecida, mas precisamos fazer isso do jeito certo. O que você tem em mente? Perguntou Helena, seu instinto jornalístico aguçado. Uma série de reportagens, respondeu Beatriz. Não apenas sobre nossa história, mas sobre todas as famílias que foram separadas por jogos de poder. Os documentos no cofre não falam apenas de nós. Há outras histórias ali, outras injustiças que precisam ser expostas. Bernardo endireitou-se na cadeira. E eu vou ajudar. É hora da empresa da família servir a um propósito maior. Sofia, que havia permanecido quieta por um momento, subitamente perguntou: podemos voltar à praça? À nossa praça? Os adultos se entreolharam, sorrisos compreensivos em seus rostos. Claro que sim, querida, respondeu Beatriz. Na verdade, tenho grandes planos para aquele lugar. O garçom trouxe mais chocolate quente, enquanto o grupo continuava sua conversa. As flores de jacarandá ainda caíam suavemente, criando um tapete roxo que parecia abençoar cada palavra dita, cada promessa feita, cada possibilidade de recomeço. A antiga praça do Jacarandá parecia diferente sob a luz da manhã. Uma semana havia se passado desde o reencontro no café, e agora a família estava reunida novamente, desta vez com um propósito renovador. Aqui, disse Beatriz, apontando para um espaço próximo ao Jacarandá Central. Era onde dávamos aulas, de leitura para as crianças do bairro. Cada história era uma semente de esperança que plantávamos. Sofia, que não desgrudava da mãe desde o reencontro, absorvia cada palavra com fascinação. Seu caderno de anotações agora registrava memórias felizes, não mais pistas de um mistério não resolvido. E ali, continuou Beatriz, movendo-se para outro ponto da praça, organizávamos as feiras de artesanato. Os moradores traziam suas criações, seus sonhos. Bernardo observava tudo com novos olhos. O projeto Jardins de Esperança, que seu pai havia destruído, começava a ganhar vida novamente em sua mente. Podemos trazer isso tudo de volta, disse ele. Não apenas aqui, mas em toda a cidade. Helena, que acompanhava o grupo documentando cada momento, sorriu. Sua série de reportagens sobre a história da família Silva estava causando um impacto significativo. A primeira matéria, publicada 2 dias antes, já havia inspirado outras famílias a compartilharem suas próprias histórias de separação e resistência.
O povo precisa desses espaços, comentou a jornalista. Lugares onde histórias podem ser contadas, onde comunidades podem se reunir. Sofia, que brincava com as flores caídas do jacarandá, subitamente teve uma ideia. Mamãe, podemos fazer uma biblioteca aqui, com todos os tipos de livros, como no seu livro Flores de Jacarandá. Beatriz trocou um olhar significativo com Bernardo. Na verdade, querida, já estamos planejando algo ainda maior. Bernardo pigarreou, tomando a palavra. Vou transformar a empresa Silva em uma fundação. Todo o dinheiro que meu pai usou para separar famílias agora será usado para reuni-las. A Fundação Jacarandá, completou Beatriz. Um espaço não apenas para livros, mas para todas as formas de arte e educação. Um lugar onde outras crianças como você, Sofia, possam encontrar esperança e apoio. Helena fez anotações rápidas em seu bloco. E começará aqui nesta praça? Sim, respondeu Bernardo. Este lugar tem uma história especial. Foi aqui que tudo começou, e é aqui que vamos recomeçar. Enquanto conversavam, moradores do bairro começaram a se aproximar, curiosos com o movimento na praça abandonada. Dona Celeste, a padeira que havia ajudado Sofia por tanto tempo, foi a primeira a se manifestar. Já estava na hora desta praça voltar a ser o que era, disse ela, sorrindo para o grupo. Minhas crianças sempre perguntam sobre as histórias que eram contadas aqui. Outros moradores se juntaram, cada um compartilhando suas próprias memórias do lugar. Sofia observava maravilhada enquanto a praça, que por tanto tempo havia sido seu refúgio solitário, transformava-se em um ponto de encontro de histórias e sonhos. Veja, sussurrou Beatriz para a filha, é assim que a esperança cresce, pessoa por pessoa, história por história. Bernardo, que havia se afastado para fazer algumas ligações, retornou com novidades. A prefeitura aprovou nosso projeto. Podemos começar a renovação da praça imediatamente. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo de moradores. Alguns já se ofereciam para ajudar, outros sugeriam atividades que poderiam ser realizadas no espaço. E não vamos parar por aqui, continuou Bernardo. Este será apenas o primeiro de muitos jardins de esperança que vamos recriar pela cidade. Sofia, sentada sob o jacarandá com seu caderno aberto, começou a desenhar. Não mais pistas e símbolos misteriosos, mas um projeto colorido do que a praça poderia se tornar. Uma biblioteca ao ar livre, um palco para apresentações, canteiros de flores e, é claro, mais jacarandás. O que você está desenhando? Querida, perguntou Beatriz, sentando-se ao lado da filha. Nosso futuro, mamãe, respondeu Sofia com um sorriso. E desta vez, vamos construí-lo juntos. 3 meses se passaram desde o dia da reunião na praça. O outono havia chegado, mas o jacarandá, protegido pelo microclima especial do bairro, continuava florido, suas pétalas roxas dançando no ar, como bênçãos sobre a transformação que ocorria abaixo de seus galhos. A Fundação Jacarandá havia se tornado realidade. O antigo espaço abandonado agora pulsava com vida nova. Estantes de livros protegidas por coberturas elegantes formavam uma biblioteca ao ar livre. Bancos coloridos e mesas de xadrez convidavam as pessoas a permanecer e conviver. Sofia, agora aluna da escola local e monitora júnior do projeto de contação de histórias, organizava uma roda de leitura sob a árvore principal. Seu público, crianças do bairro, algumas vindas de situações tão difíceis quanto a que ela mesma havia enfrentado. Era uma vez, começou ela, abrindo um exemplar de Flores de Jacarandá, uma menina que acreditava no poder das histórias. De seu banco habitual, Beatriz observava a filha com orgulho. O livro que havia escrito como mensagem codificada agora era lido abertamente, inspirando outras pessoas a acreditarem no poder da esperança e da perseverança. Helena, que havia se tornado uma presença constante na vida da família, trabalhava em seu notebook, em uma mesa próxima. Sua série de reportagens, Histórias sob o Jacarandá, havia crescido além das expectativas, revelando outras famílias que haviam sido separadas por jogos de poder e preconceito.
Mais um caso resolvido, sussurrou ela para Beatriz, mostrando um e-mail em sua tela. Uma mãe e filho que se reencontraram depois de 15 anos, graças às investigações da Fundação. Bernardo, que havia transformado completamente a empresa da família, chegou carregando plantas e projetos. A Fundação Jacarandá estava se expandindo. Novas praças estavam sendo revitalizadas em outros bairros da cidade, cada uma com seu próprio jacarandá e sua própria biblioteca ao ar livre. O prefeito aprovou mais 3 locais, anunciou, ele sentando-se junto ao grupo. E temos voluntários se inscrevendo todos os dias. Dona Celeste, que havia expandido sua padaria para incluir um café dentro da praça, servia chocolate quente e biscoitos de canela para todos. Seu carrinho de pães, que antes era a única fonte de alimento de Sofia, agora era uma atração querida do local. Quem diria, comentou a padeira, observando a movimentação na praça, que aquela menininha assustada que procurava comida na minha porta se tornaria nossa pequena professora de histórias. No centro da praça, uma placa discreta contava a história do lugar. Aqui, onde as flores de jacarandá nunca param de cair, histórias são sementes de transformação. Bem-vindos ao Jardim de Esperança, um projeto da Fundação Jacarandá. Sofia terminou sua sessão de leitura e correu para abraçar a mãe. Seus dias de solidão haviam ficado para trás, mas as lições de força e perseverança permaneciam vivas em seu coração. Mamãe, chamou ela, seus olhos brilhando com a mesma intensidade de sempre. Posso contar uma história nova hoje à noite? Uma que eu mesma escrevi? Beatriz sorriu, reconhecendo em sua filha a mesma paixão pela escrita que havia inspirado Flores de Jacarandá. Claro, meu amor. Afinal, cada história nova é uma nova chance de fazer a diferença na vida de alguém. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja que se misturavam com o roxo das flores. Sob o jacarandá, uma família reconstruída e fortalecida continuava plantando sementes de esperança, uma história por vez. A primeira edição do Festival de Histórias da Fundação Jacarandá estava prestes a começar. A praça, agora completamente revitalizada, havia se transformado em um palco a céu aberto. Tendas coloridas abrigavam exposições de fotos, documentos históricos e, é claro, livros de todos os tipos. Sofia, usando um vestido azul florido, ajudava a organizar a exposição. Central: Histórias de resistência e esperança. As reportagens de Helena haviam inspirado dezenas de famílias a compartilharem suas próprias histórias de separação e reencontro. Olha só quem chegou, sussurrou Beatriz, tocando o ombro da filha suavemente. José, o antigo segurança, do banco, caminhava pela praça apoiado em uma bengala, seus olhos brilhando ao ver a transformação do lugar. Ao seu lado, Antônio, o ex-contador da família Silva, carregava uma pasta antiga. Trouxemos algo especial para a exposição, disse José aproximando-se do grupo. Se vocês permitirem, é claro. Antônio abriu a pasta com cuidado. Dentro havia fotografias antigas da família Silva, documentos e cartas que contavam uma história diferente da que o público conhecia. A história de como uma família poderosa havia sido transformada pelo amor e pela verdade. São os últimos registros, explicou Antônio. Sua avó Bernardo confiou-os a mim antes de Pu partir. Ela queria que fossem revelados no momento certo. Bernardo, que supervisionava a montagem de um novo espaço de leitura, aproximou-se do grupo. Seu rosto se iluminou ao ver as fotografias. Esta aqui, disse ele, pegando uma foto em particular, foi tirada no dia em que conheci Beatriz. O projeto Jardins de Esperança estava apenas começando. Na imagem, um jovem Bernardo e Beatriz sorriam sob o jacarandá recém-plantado. Nos olhos deles, toda a esperança e amor que nem mesmo anos de separação puderam apagar. E vejam isso, acrescentou José, retirando um documento cuidadosamente preservado. Era o projeto original do Jardins de Esperança, com anotações manuscritas da avó de Bernardo nas margens. O verdadeiro poder não está no dinheiro ou na influência, leu Sofia, decifrando a caligrafia elegante, mas na capacidade de transformar vidas através do amor
e da compreensão. Helena, que havia se juntado ao grupo, fazia anotações rápidas em seu bloco. Sua avó era uma mulher à frente de seu tempo, Bernardo. Ela previu tudo isso? De certa forma, sim, respondeu ele, tocando o anel em seu dedo. Ela sabia que um dia a verdade precisaria ser mais forte que o poder. Dona Celeste aproximou-se, com uma bandeja de biscoitos recém-assados. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. O grupo seguiu a padeira até a entrada da praça. Uma fila se formava. Pessoas de todas as idades, algumas carregando fotos antigas, outras segurando diários e cartas amareladas. São mais famílias, explicou Dona Celeste. Vieram compartilhar suas histórias para o festival. Sofia observava a cena com olhos maravilhados. Seu caderno de anotações, antes cheio de pistas e mistérios, agora registrava histórias de esperança e renovação. Cada pessoa aqui, disse Beatriz suavemente, é como uma flor de jacarandá, única, especial, parte de algo maior. José sorriu, seus anos de experiência guardando segredos dando lugar a uma nova missão. E cada história compartilhada é uma semente plantada. O festival estava prestes a começar. No palco central, cadeiras haviam sido dispostas em círculo, prontas para a primeira sessão de contação de histórias. Sofia, que seria a primeira a falar, segurava nas mãos uma cópia especial de Flores de Jacarandá. "Está pronta?" perguntou Helena, ajustando o microfone. Sofia olhou para sua família. Sua mãe, Bernardo, Helena, José, Antônio, Dona Celeste e para todas as pessoas que começavam a se reunir na praça. Cada uma delas carregava uma história de perda, busca e reencontro. "Sim", respondeu ela sorrindo. "Estou pronta para compartilhar nossa história." O Festival de Histórias estava em pleno andamento quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons que rivalizavam com as flores do jacarandá. Sofia havia acabado de contar a história de sua família, deixando a audiência em silêncio emocionado. "Mas nossa história", concluiu ela, sua voz clara e confiante, "é apenas uma entre muitas. Cada pessoa aqui tem sua própria flor de jacarandá para compartilhar." Uma senhora idosa foi a primeira a se levantar. Em suas mãos, trêmulas, segurava uma fotografia antiga. "Minha história começou há 50 anos", disse ela, "quando também fui separada de minha família por preconceito e poder." Uma a uma, as pessoas começaram a compartilhar suas histórias. Helena, com a ajuda de jovens repórteres que havia treinado, registrava cada narrativa. A Fundação Jacarandá estava criando um arquivo vivo de memórias e esperança. Bernardo observava tudo de um banco próximo, o anel de sua avó brilhando suavemente em seu dedo. O que antes era um símbolo de segredos, agora representava a possibilidade de cura e transformação. "Sua avó estaria orgulhosa", disse Beatriz, sentando-se ao seu lado. "Ela sempre soube que o amor era mais forte que qualquer fortuna." "E você", respondeu ele, "sempre soube que a verdade encontraria seu caminho." No centro da praça, próximo ao palco, uma nova árvore estava sendo plantada. Outro jacarandá, mas este era especial. Suas mudas haviam sido cultivadas a partir de sementes da árvore original. "Para que novas histórias possam florescer", explicou Sofia aos presentes, suas mãos pequenas ajudando a firmar a muda no solo. Dona Celeste distribuía chocolate quente e biscoitos enquanto José e Antônio organizavam os documentos históricos que seriam incluídos no arquivo da Fundação. A praça vibrava com uma energia especial, a energia da verdade sendo libertada, do amor sendo reconhecido, da esperança sendo renovada. "Mamãe", chamou Sofia, correndo até Beatriz com seu caderno nas mãos, "posso ler algo que escrevi?" Beatriz assentiu, seus olhos brilhando de orgulho. Sofia subiu novamente ao palco, abriu seu caderno e começou. "As flores de jacarandá não escolhem onde caem. Elas dançam ao vento, livres e corajosas, até encontrarem seu lugar para descansar. Algumas caem em jardins preparados, outras em cantos esquecidos. Mas onde quer que pousem, carregam a promessa de que a beleza pode nascer mesmo nos lugares mais improváveis. Como as flores, nossas histórias também precisam ser livres para voar,
Algumas são suaves como pétalas, outras resistentes como sementes, mas todas elas merecem a chance de florescer. Um silêncio reverente tomou conta da praça. Helena, que havia parado de fazer anotações, limpava discretamente uma lágrima. Bernardo e Beatriz, de mãos dadas, sorriam para sua filha, não mais a menina perdida das ruas, mas uma jovem contadora de histórias, forte e esperançosa. O festival continuaria por mais 2 dias, mas aquele momento, sob o jacarandá, florido e o céu pintado de roxo e laranja, ficaria para sempre na memória de todos os presentes. Era um momento de transformação, de reconexão, de cura. E assim, concluiu Sofia, sua voz carregando a sabedoria que só as crianças que cresceram rápido demais possuem. Nossas histórias continuam como flores ao vento, prontas para tocar outros corações e plantar novas sementes de esperança. As flores do jacarandá continuavam caindo suavemente, abençoando cada pessoa presente com sua dança púrpura. Na entrada da praça, uma placa simples resumia a jornada que havia levado todos até ali. Aqui, onde as histórias florescem e a verdade encontra seu lar, celebramos o poder do amor que resiste, persiste e finalmente renasce. Bem-vindos ao Jardim de Esperança, onde cada flor conta uma história de coragem. 1 ano havia se passado desde o primeiro festival de histórias. A Fundação Jacarandá agora administrava 10 praças em diferentes pontos da cidade, cada uma com seu próprio jacarandá e sua própria coleção de histórias. O projeto, que começou com uma família separada, havia se transformado em um movimento de reconciliação e esperança. Sofia, agora com 10 anos, caminhava pela praça original em uma manhã de outono. O lugar havia se tornado mais do que um simples espaço público, era um santuário de memórias e recomeços. Crianças brincavam entre as flores roxas, enquanto adultos compartilhavam histórias nos bancos sob a árvore principal. Pensativa, pequena flor? Te perguntou Beatriz, encontrando a filha sentada em seu banco favorito. Estava lembrando, mamãe, respondeu Sofia, abrindo seu novo caderno, um presente de Helena pelo sucesso de seu primeiro livro infantil. De como tudo começou, do toldo, da loja, das noites sozinha. Beatriz sentou-se ao lado da filha, seu coração apertando com as memórias. E agora olhe para você, uma escritora, como sua mãe. O primeiro livro de Sofia, O Lenço Bordado, havia tocado o coração de muitas crianças que viviam situações semelhantes à que ela enfrentara. A renda das vendas ia integralmente para programas de apoio a famílias separadas. Helena, que havia se tornado diretora de comunicação da Fundação, aproximou-se com novidades. A reportagem especial será exibida hoje à noite, anunciou. Ela sentando-se com elas. Um ano de transformações através das histórias. O trabalho de Helena havia crescido além das reportagens escritas. Agora, ela coordenava uma rede de jornalistas dedicados a investigar e reunir famílias separadas por circunstâncias injustas. Bernardo chegou pouco depois, carregando plantas e documentos. A Fundação estava prestes a iniciar seu projeto mais ambicioso, um centro cultural completo, construído no terreno onde antes ficava a antiga sede da empresa Silva. O arquiteto finalizou os projetos, disse ele, estendendo os papéis sobre o banco. Vai ter biblioteca, teatro, salas de aula, tudo o que sonhamos. E jacarandás? Me perguntou Sofia, seus olhos brilhando. Um jardim inteiro dele, confirmou Bernardo sorrindo, cada um representando uma história de reconciliação. Dona Celeste, que havia expandido seu café para todas as praças do projeto, trouxe uma bandeja com chocolate quente e os famosos biscoitos de canela. Seu pequeno negócio havia se transformado em uma rede de cafeterias comunitárias, onde pessoas podiam trocar histórias e encontrar acolhimento. Vocês viram quem voltou? Perguntou ela, apontando para a entrada da praça. José e Antônio caminhavam lado a lado, cada um carregando uma pasta. Desde o festival do ano anterior, eles haviam se dedicado a viajar pelo país,
ajudando outras comunidades a implementarem seus próprios projetos de reconciliação. Trouxemos histórias novas, anunciou José, seus olhos cansados, mas felizes, de lugares onde nunca imaginamos que chegaríamos. Sofia abriu seu caderno, pronta para registrar mais narrativas de esperança. Seu trabalho como guardiã de histórias, como ela mesma se denominava, havia se tornado sua missão de vida. Sabe, disse Beatriz, observando a filha fazer anotações. Quando escrevi Flores de Jacarandá, era uma mensagem de esperança para você, Sofia. Nunca imaginei que se transformaria em tudo isso. As melhores histórias, respondeu Sofia, citando sua mãe, são aquelas que escondemos em plena vista. O grupo se reuniu sob o jacarandá, compartilhando as novas histórias que José e Antônio haviam trazido. Cada narrativa era um testemunho de que o amor, quando cultivado com paciência e coragem, sempre encontra um caminho para florescer. O pôr do sol tingia o céu com tons de púrpura que se misturavam perfeitamente com as flores dos jacarandás. Era o momento favorito de Sofia, quando a luz do dia se despedia e as histórias pareciam ganhar vida própria. A inauguração do Centro Cultural Jacarandá estava marcada para a semana seguinte, mas Sofia já considerava o lugar seu novo lar. O prédio, uma fusão harmoniosa de natureza e arquitetura, havia sido projetado para que cada espaço contasse uma história. Veja, disse ela a um grupo de crianças que a seguia, cada jacarandá deste jardim tem um nome e uma história. As crianças, todas participantes do programa de contação de histórias da Fundação, ouviam com atenção enquanto Sofia explicava o significado de cada árvore. Algumas delas, como Sofia no passado, haviam encontrado nas histórias um caminho para superar suas próprias dificuldades. Beatriz observava a cena de longe, seu coração transbordando de orgulho. Ao seu lado, Bernardo segurava sua mão, o anel de prata agora acompanhado por uma aliança, um símbolo do amor que havia sobrevivido a todas as adversidades. Ela é extraordinária, disse ele, observando Sofia conduzir seu pequeno grupo pelo jardim. Ela sempre foi, respondeu Beatriz. Só precisava da chance de florescer. Helena, que finalizava os últimos detalhes do documentário sobre a Fundação, aproximou-se com seu notebook. Vocês precisam ver isso, disse ela, mostrando mensagens que chegavam de todo o país. Eram histórias, dezenas delas. Famílias que haviam se reconectado, graças ao trabalho da Fundação. Comunidades que haviam criado seus próprios jardins de esperança. Vidas que haviam sido transformadas pelo poder das narrativas compartilhadas. É maior do que todos nós. Agora, comentou José, que havia se tornado um contador de histórias respeitado, especializado em ajudar idosos a compartilharem suas memórias. Antônio, sempre organizado, apresentou o relatório anual da Fundação. Mais de 100 famílias reunidas, 20 praças revitalizadas em diferentes cidades, milhares de livros distribuídos, incontáveis histórias preservadas. Sofia voltou com seu grupo, suas vozes animadas ecoando pelo jardim. E aqui, disse ela, parando sob o jacarandá mais antigo, o da praça original, que havia sido transplantado com sucesso para o novo espaço. É onde nossa história começou. As crianças se sentaram em círculo, como faziam todas as tardes. Era a hora da última história do dia, um ritual que Sofia havia criado e que se espalhara por todas as praças do projeto. Era uma vez, começou ela, sua voz clara e confiante, uma menina que acreditava no poder das histórias. Enquanto Sofia narrava, flores de jacarandá caíam suavemente, como bênçãos roxas sobre o grupo reunido. Beatriz e Bernardo, Helena, José, Antônio, Dona Celeste, cada um deles uma parte essencial desta história de transformação e esperança. O sol finalmente se pôs, mas a história continuava. Continuaria sempre, passando de pessoa para pessoa, de coração para coração, como sementes de jacarandá levadas pelo vento. Assim, concluiu Sofia, fechando seu caderno com um sorriso, aprendemos que as histórias mais importantes são aquelas que compartilhamos. As flores mais bonitas são aquelas